Muito bem, perto de Jerusalém havia um lugar chamado Betesda. É a lição de terça-feira, lição número 1 do quarto trimestre. João gosta de falar dos milagres de Jesus. Ele gosta de falar porque ele mostra assim, detalhes dos milagres que os outros não mostraram. Ele mostra situações em que a fé tem que estar muito presente. Tem que ter uma cooperação da pessoa que quer uma bênção e daquele que vai dar a bênção. Jesus procurava isso nas pessoas. Por isso, em Jerusalém tinha um lugar chamado Tanque de Betesda. Era uma espécie de um galpão, onde no meio havia uma espécie de um tanque de pedra. E nesse tanque havia água até uma certa altura. E as pessoas ficavam o tempo inteiro olhando para aquele tanque. Acreditava-se que um anjo movia as águas. O estudo mostra que havia correntes subterrâneas naquele tanque e que de vez em quando havia uma espécie de sucção em algum canto daquele encanamento e promovia uma espécie de uma ebulição, mexia a água. Ou seja, uma grande bolha levantava e mexia a água e as pessoas acreditavam que era um anjo que vinha mexer a água. E o primeiro que caísse dentro da água era curado. Então todo mundo ficava de olho naquele tanque. Era uma cena assim, eu diria, horripilante, de ver aquelas centenas, milhares de pessoas deitadas ou de pé, com ferimento, com malformação, esperando a água mexer. E quando eles percebiam que a água se mexia, era um alvoroço, uma corrida muito grande, um atropelo. As pessoas tentando pular dentro da água, o primeiro que caísse, acreditavam que ficava curado. Jesus passou por esse local e ficou assim condoído de ver a condição daquelas pessoas. Ele poderia curar muitas pessoas, mas o olhar de Jesus assim, focalizou um homem deitado ali, numa situação assim de mendigância. Era um paralítico. Qual era a possibilidade desse homem paralítico ser curado? Ou seja, pular dentro do tanque era praticamente zero. Não tinha ninguém tinha que ser uma pessoa muito ligeira. Assim, a água se mexeu, 2 ou 3 pegavam o homem de paralítico e jogavam dentro da água. E havia a possibilidade de a pessoa não ser curada. E até se afogar, se brincasse. Jesus chegou nesse local e viu a aflição daquele homem. Porque o olhar dele era um olhar de desespero. Porque ele via assim, as pessoas pulando assim, dentro da água e ele não tinha condições, ele até se arrastava, mas não tinha condições de chegar ali. O relato do paralítico do tanque de Betesda pode influenciar nossa fé de diversas maneiras. Primeiramente, nos ensina sobre a importância da confiança em Deus, da persistência diante das dificuldades. Além disso, a história do paralítico do tanque de Betesda nos mostra que Deus pode realizar milagres em nossas vidas, mesmo quando nós pensamos que tudo está perdido. Deus pode realizar um milagre. Pergunta de número 3. Que pergunta assim óbvia Jesus fez ao paralítico que estava próximo do tanque de Betesda? Que pergunta Jesus fez? João capítulo 5, verso 1 em diante. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, bem próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, e o qual tinha 5 alpendres. Nesses alpendres jazia uma grande multidão de enfermos, de cegos, de mancos, de ressecados, esperando o momento do movimento da água dentro do tanque. Acreditava-se que um anjo descia em certo tempo e mexia ali naquelas águas. E o primeiro que pulasse dentro do tanque, depois do movimento da água, seria assim curado de qualquer enfermidade que tivesse. Verso 5, e estava ali um homem que estava por 38 anos naquele lugar. E Jesus se aproximou dele. E vendo ele deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, Jesus perguntou-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, eu quero, mas não tenho ninguém que quando a água é agitada me ponha no tanque. E enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era dia de sábado. Então, a pergunta é:
Que pergunta óbvia Jesus fez ao paralítico do tanque de Betesda. A resposta é, a pergunta que Jesus fez a um enfermo crônico foi: queres ficar são? Era uma pergunta óbvia, mas Jesus estava examinando a fé daquele homem. Por isso fez essa pergunta. Estava procurando fazê-lo reconhecer a sua real necessidade. Por isso Jesus perguntou: você quer ficar são? Na verdade, a pergunta de Jesus não era: você quer ficar são quando a água se mexe? Mas na verdade você quer ficar são com o que eu posso lhe oferecer? Era essa a intenção da pergunta. Quer ficar são pela operação de Deus? Esse era o interesse da pergunta de Jesus. O homem entendeu que era no tanque. Ele disse: Senhor, quando a água se mexe, eu tento, mas não tenho ninguém para me jogar lá dentro. E quando eu tento chegar, já foi muita gente na minha frente. A cura do paralítico, na verdade, ela nos mostra situações que acontecem com as pessoas. Há pessoas que se acomodam na doença. Há pessoas que vão definhando, não fazem nada. A pessoa tem uma dor e não faz nada, não procura nenhum tipo de exercício, não procura nenhum tipo de tratamento e vai deixando o corpo assim definhar, atrofiar aos poucos, até que chega numa condição irreversível. Por isso, muitas pessoas são incapazes de procurar a cura para a sua vida. Jesus perguntou para o homem: você quer ser curado? O homem disse: eu quero ser curado, mas eu não consigo pular no tanque. Não tem que me carregue. E é muita gente. Muitas pessoas vão antes de mim e eu estou aqui nessa situação há 38 anos. A cura do paralítico foi produzida por uma ordem de Jesus. Uma ordem combinada com a vontade que o homem possuía de ficar curado. Queres ficar são? A ordem: levanta-te e anda, deu um ânimo diferente para aquele homem. Uma fé, assim, nunca antes manifestada em seu ser. Ele sentiu a energia em seus membros. Seus músculos adquiriram nova energia. E ele sentiu que podia ficar curado e levantou-se de um salto, numa alegria indescritível. As pessoas ficaram olhando como esse homem ficou curado, se ele não pulou no tanque. Ele sabia que era o poder de Deus e por isso glorificava a Deus. Uma querida irmã da nossa igreja estava no hospital e o médico disse para ela: olha, eu vou ser sincero com a senhora. Se eu não operar a senhora tem um tumor cerebral. Se eu não operar a senhora vai morrer em 9 meses. Se eu operar a senhora pode ficar na mesa. É muito duro ouvir esse tipo de situação, de proposta. É muito difícil para uma pessoa doente ouvir esse tipo de proposta médica. E ela ficou pensando: doutor, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu sou uma serva de Deus. Eu tenho certeza que o meu Deus é o Deus do impossível. Então, doutor, o senhor vai fazer a cirurgia. Eu vou passar bem na cirurgia e Deus vai me ajudar a me recuperar com tranquilidade. Eu tenho 2 netinhos, doutor. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho apenas 45 anos. Eu não posso, pensar que eu vou morrer. Eu tenho que pensar que o meu Deus vai me conceder a vida. O médico fez a cirurgia, dada a confiança e a fé daquela mulher. Ela foi muito bem na cirurgia, a recuperação foi excepcional e em 40 dias ela estava de volta na casa dela. E foi para a igreja dar o testemunho do poder divino. Por isso, nós temos que lembrar do seguinte: o impossível agrada a Deus. Por isso, Hebreus 11, verso 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, recompensador daqueles que o buscam. Deus nos abençoe. Que a história do paralítico do tanque de Betesda nos encha de ânimo e motivação para pedirmos a Deus a bênção que estamos precisando, seja ela física ou espiritual. Que haja uma bênção na tua vida a partir do que nós estudamos e que nossa fé aumente em função desse relato. Por isso que João, ele gostava de falar dos milagres de Jesus, porque além dos milagres, ele focalizava a fé como elemento essencial no procedimento de cura. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.